Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 2 de março. Apesar dos ganhos importantes das bolsas lá fora, com o SP500 aí, Nasdaq subindo tudo entre 2% e 3%, ontem o Ibovespa não conseguiu acompanhar esse movimento e registrou valorização só de 0,27% até o fechamento das negociações. Então o que pesou ao longo do dia, né, inclusive para fazer a nossa bolsa perder ritmo, foi a notícia de que o governo deseja elevar a tributação sobre os bancos através do aumento da contribuição social sobre lucro líquido, a famosa CSLL, isso para compensar a desoneração de PIS e COFINS sobre diesel. Então, essa instabilidade de regras com ações assim que acabam sendo bem intempestivas, né, do governo, sob pressão de grupos organizados em busca de preservar a popularidade, isso turva a visibilidade e impacta, né, o ambiente de negócios. E tem ansiedade com a votação da PEC emergencial no Senado, que deveria acontecer até amanhã, mas pode ser prorrogada mais uma vez. E isso ajuda a pesar no mercado de renda fixa, que também já está sendo impactado pela alta nas taxas das treasuries norte-americanas, né? O juro pré-fixado local, ele não para de subir, já superando aí aquelas máximas de setembro, outubro, novembro do ano passado, e estão abrindo caminho, né, tecnicamente, para uma continuidade desse movimento. É importante, então, que tenha convergência logo para essa proposta, né, para aprovação dessa proposta de emenda constitucional, que é a PEC emergencial, sob o risco de desancoragem mais expressiva ainda das taxas pré-fixadas e do câmbio, inclusive. No conturbado contexto atual aí que a gente está vivendo, então as condicionantes políticas estão fazendo os mercados, no fim, trabalhar só com a expectativa de regulamentação dos gatilhos de controle das despesas futuras nessa PEC, já reconhecendo a impossibilidade de qualquer ajuste mais contundente e imediato aí nas contas públicas. E toda essa intensificação da pandemia também gera maior pressão por gastos correntes, o que vulnerabiliza ainda mais, né, a perspectiva aí para a dinâmica do endividamento do governo. E as autoridades até da equipe econômica já falam em diversas outras medidas, como a retomada do programa de manutenção do emprego, lá aquele que permitia a redução de jornada e dispensa temporária de mão de obra para viabilizar a redução de custo para as empresas. No entanto, teria, né, para isso aí, tem que ter uma complementação de renda das pessoas que têm a jornada reduzida ou são dispensadas, via seguro-desemprego ou qualquer outro meio que pode impactar também o orçamento do governo, né? O programa de crédito como o Pronamp ou ampliação adicional de carência de pagamento de parcela de empréstimo ou diferimento adicional também de imposto são todos elementos aí que estão sobre a mesa, né? Então, assim, o clamor público diante dessa trágica situação que a gente está vivendo da pandemia torna legítimas todas as reivindicações, né, assim, de amparo para as pessoas e para aquelas parcelas da população que economicamente estão sendo mais afetadas, mas isso não deixa de piorar o risco fiscal e tem consequências, né? Tem consequências para o futuro. A gente vê agora, né, no estado de São Paulo, estão falando em voltar à fase vermelha em mais regiões, além daquelas cidades do interior que já estão nessa condição. Tem sim resistência política dos governantes aí, do executivo, aos lockdowns, em vários casos, e tem muita dificuldade, inclusive, de manter coerência nas medidas de confinamento, as medidas de restrição de circulação e funcionamento dos negócios. E aí parte da sociedade fica insatisfeita, cheia de dúvidas, né? E as condições para o crescimento econômico vão só piorando, tá? O ministro da Saúde já declarou promessa aí de acelerar a disponibilização de vacinas e é possível enxergar que o Planalto vê realmente como única saída, né, para a situação atual a efetiva imunização mais rápida da população. Então o Planalto está cobrando logo mais doses. Agora a produção e a importação em março dessas doses, ela tende a aumentar de forma importante, mas a gente tem que ver de fato como que vai ser a velocidade de administração dessas vacinas aí nas pessoas, né? Realmente o fluxo de notícias, então, ele está bastante ruim em diversas frentes.
É o crescimento econômico prospectivo, Covid-19, as reformas, movimento aí das treasuries nos Estados Unidos, intervenção política na economia e etc. Tá? Assim, com isso, os preços dos ativos vão ficando mais, né, deprimidos, mais combalidos, porque incorporam um pessimismo crescente. A gente, como gestor, tem que aguardar exageros de desvalorização por questões técnicas e emocionais. Essas desvalorizações elas começam com uma razão muito clara. Aí você tem um momento negativo de notícias e tudo mais, aí por vezes isso acaba levando a excessos, né? Como a gente sempre fala, por questões técnicas e emocionais, e aí a partir desses excessos a gente começa a ver justificativa para a maior alocação de risco nas carteiras. É isso sempre que a gente tem que aguardar, tá? Lembrando aqui também que, assim, na nossa avaliação, todo o quadro local, para os ativos especialmente, ele está sendo agravado por um preço que está fora do lugar, né, na nossa interpretação, e é o que gera parte dessa excessiva volatilidade do câmbio, do juro prefixado. Então isso, o que para nós está fora de lugar é a Selic. Ela está num patamar excessivamente, extremamente deprimido, que é incompatível com as condições de risco do país. Então, se a Selic está errada, as outras coisas ficam aí balançando, procurando o seu equilíbrio, né, e com muito mais oscilação. Então, o Banco Central ele podia contribuir de maneira bem relevante para acalmar os mercados, no nosso ver, se ele atuasse de forma mais dura na política monetária, né, dizendo que vai subir os juros mais rápido, que está mais preocupado com a inflação. Acho que isso traria, né, as taxas futuras, né, as taxas prefixadas para níveis menores, reduziria o excesso de volatilidade, poderia apreciar mais o câmbio, contribuir para a inflação, né? Então, com custo baixo, né, porque é pouca atuação e uma postura mais firme, acho que ele poderia contribuir bastante. A gente está aguardando que isso aconteça. Eu fico por aqui, bom dia a todos.